de bolso, sim, pra te fazer rir. É piadas de bolso, onde o bom humor vai fluir. É piadas de bolso, não tem como resistir. Aperte o play agora e deixa a comédia invadir. Dois primos, João e Biriba, vão no quartel para se alistarem. João, que era mais esperto, mandou o Biriba ir primeiro para saber o que fazer. O general então perguntou para o Biriba: "Que arma é essa, soldado?" "Resolve?" "Resolve não, soldado. Revólver." "E que arma é essa?" "Fuzil?" "Fuzil não, soldado. Fuzil." Em seguida, o general aponta para a bandeira e pergunta: "O que significa aquilo?" "É um pano estampado." "Você ficou louco, soldado. Isso é sua pátria, sua mãe, a bandeira brasileira." Então chegou a vez do João. Perguntou tudo novamente sobre as armas, e as respostas foram corretas. O general então pergunta para o João, apontando para a bandeira: "E o que significa aquilo?" "É a mãe do Biriba, minha tia." O funcionário de uma empresa havia acabado de colocar carpete na casa de uma senhora, quando ele percebe que havia perdido o seu maço de cigarros. Ele procura em todos os cantos da casa e percebe uma elevação debaixo do carpete que havia colocado. Ele logo pensa: "Merda, esqueci o maço de cigarros debaixo do carpete." Com preguiça de remover o carpete e refazer o trabalho, ele tem a ideia de pegar um martelo e martelar a elevação até que ela desapareça totalmente. Quando ele ainda estava martelando, a dona da casa entra na sala e fala: "Moço, eu achei um maço de cigarros, é seu. A propósito, o senhor viu o meu porquinho da Índia por aí?" Uma jovem muito bonita estava dirigindo seu carro quando o mesmo parou de funcionar na beira da estrada. Ela ficou ali sozinha, pedindo ajuda aos carros que passavam por ali, quando uma Ferrari vermelha parou logo na frente. Desceu então um jovem, alto, muito charmoso, que caminhou até a mulher e perguntou: "Oi, boneca, o que aconteceu com você?" A jovem, nervosa com a presença daquele belo homem, respondeu: "Não sei, eu estava dirigindo e o carro parou de funcionar. Você poderia me ajudar?" O jovem começa a baixar a calça lentamente e, ao mesmo tempo, responde que sim. A jovem, já com segundas intenções, começou a tirar os sapatos e, quando foi colocar a bolsa dentro do carro, o jovem colocou a mão no bolso que tinha no short que usava por debaixo, retirou um pequeno cartão e entregou à jovem, dizendo: "Neste cartão tem o telefone do meu mecânico. Liga para ele, que ele vai arrumar o seu carro." E foi embora. Uma senhora muito rica comprou o seu primeiro computador, mas não sabia nada de informática e muito menos utilizar a máquina. Ela ligou o computador e já chamou o técnico na sua casa, dizendo que o mesmo estava com defeito. O técnico vai até a casa e então pergunta: "A senhora pode me dizer qual o defeito deste computador?" A mulher nervosa diz: "O problema está no porta-copos deste computador. Cada vez que põe um copo, ele trava ou puxa de volta. Assim não dá, né?" "Mas, minha senhora, isto não é um porta-copos. É o drive de CD do computador." Chegou um mendigo na casa de um pão duro e bate na porta. "Esmola, meu senhor, esmola!" O pão duro de dentro da casa grita: "Pode colocar por debaixo da porta." Uma tartaruga ia numa festa na floresta e cada animal tinha que levar algum tipo de comida ou bebida. Ela ia levar refrigerante, mas ela foi na festa e se esqueceu de levar. O organizador da festa, o elefante, disse: "Puxa, sinto muito, mas você vai ter que voltar para buscar." A tartaruga olha para a comida e fala: "Mas se eu voltar, vocês vão comer tudo e não vão deixar nada para eu comer."
O elefante sorri e diz: "Não vamos não, pode ir sossegado." Então a tartaruga saiu da festa e foi buscar o refri. Depois de 4 horas, nada da tartaruga voltar e o elefante diz: "Vamos comer. Acho que a tartaruga desistiu da festa." O elefante pegou um pedaço de torta e mordeu, quando a tartaruga saiu de trás de uma moita e disse: "Tá vendo? Se eu fosse, vocês iam comer tudo." Um pedinte de rua se aproximou de uma senhora cheia de sacolas de compras e falou: "Madame, eu estou sem comer há 3 dias." A mulher, com cara de espanto, disse: "Meu Deus, como eu gostaria de ter a sua força de vontade." Uma senhora estava no aeroporto fazendo o seu check-in, quando o funcionário percebeu que ela estava com um gambá no colo e disse: "Desculpe, madame, mas o gambá vai ter que viajar no compartimento de animais da aeronave." A mulher criou o maior clima no aeroporto, dizendo que o bicho era de estimação e que ela não poderia viajar sem a presença dele e coisa e tal. O funcionário, então, chamou o seu superior para resolver o problema. O chefe dele veio, chamou a mulher e disse: "Se a senhora quer que o gambá viaje junto, terá que escondê-lo debaixo da sua saia." A mulher indignada pergunta: "Mas e o cheiro?" O chefe abre um sorriso e sussurra: "Que se dane o gambá." O filho do turco estava em cima do muro brincando. O pai vai até ele: "Pula, que babai te segura." O menino então responde: "Não, não, eu tenho medo." O pai então insiste: "Mas não precisam ter medo que babai te segura, minha filho." De tanto o turco insistir, o moleque pula, mas o turco não o segura e o menino se esborracha no chão. Ainda caído, a criança pergunta: "Por que babai não insegurou?" O turco então responde: "Isto é para você aprender a não confiar nem em babai." Ei, você? Se você ainda tá rindo da última piada, pare! Eu preciso da sua atenção por 4 segundos. Aqui no Piadas de Bolso, a gente te dá humor rápido e você nos dá o engajamento rápido. É justo, né? Deixe seu like, pense no gostei como a gorjeta do nosso garçom digital. Clica aí. Se não der like, o YouTube acha que você virou sério e vai te mandar um vídeo de palestra motivacional chata. Ninguém quer isso. Inscreva-se em nosso canal. Clica no inscrever-se e ativa o sininho. É grátis, é a sua garantia de que você vai receber a próxima piada antes do seu tio no grupo da família. Agora, o mais importante, comente. Para onde o nosso humor está viajando? Comenta aqui embaixo a sua cidade. Quero saber se a piada quebrou o gelo em Gramado ou se está fazendo calor em Cuiabá. Seja legal, tá? Deixa o like, inscreva-se e comenta a sua cidade. Se você fizer isso, eu prometo que a próxima piada será ligeiramente menos ruim. Valeu, pessoal! E agora, volta a rir! Um sujeito sem os 2 braços chega no boteco para tomar uma cervejinha bem gelada. O balconista então diz: "Pois não, senhor? Por favor, pode me trazer uma cervejinha bem gelada?" "Sim, senhor." O balconista vai até o freezer pensando como o homem ia tomar cerveja, já que ele não tinha os braços. Ao se aproximar do sujeito, o mesmo diz: "Sabe, eu não quero ser abusado, mas como eu não tenho os braços, será que você poderia me ajudar a tomar a cerveja?" "Claro, ajudarei no que for preciso." Imediatamente, o atendente abriu a garrafa e serviu o sujeito. Nisso, o sujeito fala: "Poderia colocar o copo na minha boca?" "Pois não." "Pode colocar o resto da cerveja no copo?" "Pois não." "Obrigado. O senhor é muito prestativo. Poderia limpar o meu bigode?" "Pois não." "Poderia pegar o dinheiro na minha carteira no bolso da minha calça?" "Pois não." "O senhor foi muito atencioso comigo e só tenho que lhe agradecer." O sujeito então pergunta para o balconista: "Por favor,
Onde é o banheiro? Não temos banheiro aqui. Um cego e um fanho andavam pela calçada quando de repente o fanho fala: Rapaz, você viu? Não vi não. Sou cego, esqueceu? Andam por mais um tempinho e o fanho diz: Rapaz, que mulher de fechar o comércio! E continuaram andando e o fanho volta a perguntar para o cego: Nossa, você viu? Já com raiva o cego diz: Não vi. Que mulata, meu! Destaque de escola de samba! E continuaram andando e o fanho fala: Nossa, você viu? O ceguinho com muita raiva diz: Vi sim. Mas por que pisou então? Uma senhora estava sentada na poltrona do ônibus com seu filhinho no colo, quando um bêbado entrou e se sentou do lado dela. Quando ele olhou para a criança, ficou espantado e falou: Nossa Senhora, que moleque mais feio! Foi uma tremenda confusão dentro do ônibus e a mulher começou a xingar o bêbado. A coisa ficou feia e o motorista, ao ver aquela confusão, parou o ônibus e o expulsou lá de dentro. A mulher ainda estava muito nervosa e o cobrador tentou acalmá-la, falando o seguinte: Não fique assim, tenha calma, espere um pouquinho, que eu vou buscar um copo com água para a senhora e uma banana para o seu macaquinho. Na minha casa, acreditamos naquela superstição que se um garfo cair, vai chegar uma visita do sexo feminino. Se cair uma faca, chegará um homem. E se cair uma colher, chegará uma criança. Certo dia, minha filha de 7 anos estava secando os talheres, e eu coloquei uma bandeja perto dela, em cima da mesa. De repente, eu ouvi um barulhão e ela havia derrubado todos os talheres no chão. Ela então gritou: Mãe, vai ter festa hoje em casa! Em uma festa, um sujeito ouve um grupo de pessoas contando suas aventuras de pescaria, caçadas e outras mais. O sujeito adentra na roda e diz: Estas histórias que vocês estão contando são fraquinhas demais. Querem ouvir uma boa? Todos dizem que sim, e ele começa. Eu estava caçando num safari na África, e de noite eu me deitei na barraca para dormir, quando eu ouvi um barulho do lado de fora. Ric, 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 ric. Percebi que se tratava de um animal grande e feroz. Eu olhei por uma fresta da barraca e vi que era um leão. Quando ele percebeu que eu estava olhando para ele, encostou seu nariz no meu e fez: um. Caguei. Uma pessoa que estava no grupo olhou para ele e disse: Nossa, até eu cagava. Imagine você caçando e dar de cara com um leão. O sujeito sem graça responde: Não foi na África que eu caguei, não. Foi agora, quando eu imitei o leão. Um aleijadinho pede para 2 amigos o levarem num sítio de outro amigo. Eles então o colocaram numa rede e suspenderam com um pedaço de pau para o levarem. Estavam andando até que resolveram cortar caminho por uma fazenda desconhecida. Quando eles estavam quase chegando, veio um peão montado num cavalo gritando para eles correrem, pois um boi havia escapado e estava atacando tudo e todos pela frente. Os 2 amigos largaram o aleijadinho e treparam numa árvore que havia ali perto. O boi chega e rasga toda a rede onde estava o aleijadinho. Lá de cima da árvore, um dos amigos pergunta para o outro: Será que o boi machucou o aleijadinho? Nisso, eles ouvem uma voz no fundo: Ai, que nada! Olha eu aqui! Responde o aleijadinho numa outra ponta da árvore.
Uma vaca estava pastando na margem de um rio quando um peixe foi nadando até ela e disse: "Ah, você é que é feliz. Vive aí do lado de fora, andando para onde bem entender." A vaca então respondeu: "Você se engana, seu peixe. O açougueiro me leva para o açougue e me corta em pedacinhos para vender." O peixe então diz: "Ah, pior sou eu. O pescador me fisga, me leva para a peixaria, me vende e me colocam em cima de uma pedra de mármore com gelo. Depois vem alguém para me levar para a panela. O pior é, antes disso, me pegam pelo rabo, me suspendem e a pessoa pergunta: é fresco?" O capitão de um navio norte-americano estava perto da costa do Caribe quando avistou uma luz distante e resolveu enviar uma mensagem pelo rádio. Aqui é o capitão John Smith. O seu curso está em rota direta com o nosso e vamos colidir. Favor alterar o seu curso 15 graus norte, câmbio. O caribenho então respondeu: Vocês é que estão em rota de colisão conosco. Alterem o seu curso 15 graus para sul. O capitão americano fica puto da vida e retruca: Nós é que exigimos que vocês alterem seu curso 15 graus para norte. O caribenho fala novamente: Alterem o seu curso 15 graus para sul. O capitão norte-americano ficou irritadíssimo e diz novamente: Aqui é do Gerald Ford, o maior porta-aviões de guerra do mundo, da Marinha Norte-Americana. Estamos em comboio com mais 2 fragatas, 2 destroyers e numerosos navios de apoio. Nós exigimos que vocês mudem seu curso 15 graus para norte. Estamos preparados para tomar todas as medidas que forem necessárias para garantir a segurança do comboio. Câmbio. O caribenho fala com um tom de sarcasmo: Aqui é do Farol. Câmbio. Uma das coisas mais nojentas que eu conheço é matar baratas com uma sapatada, pois ela estoura e libera uma gosma branca e nojenta que todo mundo diz que é sangue. Fica um fedor insuportável. Porém, vou ensinar um método eficaz, que não fede e não dá nojo. Vamos precisar das seguintes coisas: um pouco de sal, 2, uma tampinha de garrafa, 3, um pouco de cachaça, 4, um palito, 5, uma pedrinha. Monte a armadilha assim. Coloque o sal no caminho da barata e coloque a tampinha de garrafa ao lado do sal. Encha a tampinha de garrafa com a cachaça e ponha o palito próximo à tampinha. Coloque a pedrinha atrás do palito. O processo é muito simples. A barata vai ver o sal e o come pensando que é açúcar. Vai sentir sede e então vai tomar a cachaça pensando que é água. Vai ficar bêbada, tropeça no palito, bate a cabeça na pedra e morre de traumatismo craniano. Uma mulher era uma nova rica e havia acabado de se mudar para um bairro chique. Ela decorou toda a sua nova casa com motivos medievais. Estava terminando de decorar sua linda sala de estar quando percebeu que faltavam aquelas bolas de ferro que ficam nas mãos das armaduras antigas. Desesperada, ela foi até o antiquário mais próximo e foi atendida por um vendedor corcunda. A mulher, querendo parecer fina e elegante, perguntou gentilmente: "O senhor tem bolas de ferro?" O vendedor ficou sem graça e respondeu: "Não, é desvio da coluna mesmo." Uma mãe e sua filha estavam passeando após o almoço, quando do nada a filha para no ponto de táxi e começa a vomitar. Um senhor que passava pelo local olha para a garota vomitando e, curioso, pergunta: "Foi comida?" A mãe da garota, sem graça, responde: "Foi, mas ela vai se casar." Um sujeito chega no boteco e pede 2 cachaças. Toma as 2 e diz: "Pela dor, pela vergonha." O sujeito então pede mais 2 cachaças e repete tudo de novo: "Pela dor,
e pela vergonha. Pede mais 2 cachaças e as toma num só gole, dizendo: pela dor e pela vergonha. O dono do boteco, que já não estava mais aguentando de curiosidade, chegou para o sujeito e perguntou: me desculpe perguntar, mas por que este negócio de pela dor e pela vergonha? O sujeito então diz: vou te explicar. Hoje de manhã resolvi tomar banho pelado de mangueira no meu jardim. O sabonete escorregou e eu abaixei para pegar. O meu cachorro São Bernardo, quando me viu abaixado, veio com tudo e crau. O dono do boteco então diz para o sujeito: nossa, que vergonha! O sujeito então diz: ai, que nada, esta foi a dor. A vergonha foi quando ele saiu me arrastando pela vizinhança. Um violeiro que acompanha um divino bateu na casa de uma velha pedindo pousada. A velha tinha uns 60 anos e já era viúva há uns 30. Na hora, recolheu o homem, pensando que ia tirar todo o seu atraso. A velha arrumou a cama do violeiro no mesmo quarto que o dela e mandou que ele ficasse à vontade enquanto ela, cheia de esperança, foi para o banheiro se arrumar. Quando a velhinha entrou no quarto, a surpresa! O violeiro dormia no sono mais profundo do mundo. A velhinha deitou-se e também dormiu. Fazer o quê, né? Na manhã seguinte, antes do sol nascer, o violeiro acorda e nota que a velhinha já tinha se levantado e já estava passando café na cozinha. O homem foi para lá, pegou uma caneca de café e foi até ao quintal para tomar, quando notou uma cena meio anormal. A velhinha tinha no quintal cerca de 5 galinhas e 90 galos. Achando estranho, o violeiro perguntou para a velhinha: minha senhora, por que 90 galos para apenas 5 galinhas? A velhinha abre um sorriso e responde: meu senhor, um apenas é galo, o resto é tudo violeiro. 3 senhoras muito velhinhas marcam na casa de uma delas para tomarem o chá da tarde. Uma delas então fala: puxa, eu acho que a idade está me atacando. Ontem mesmo eu me peguei com a vassoura na mão e não me lembrava se já tinha varrido a casa ou ia começar a varrer. A segunda então diz: isso não é nada. Esta semana mesmo eu me vi de pé ao lado da cama, de camisola, e já não sabia se tinha acabado de acordar ou se estava me preparando para dormir. A terceira velhinha fala: cruz credo, Deus me livre ficar assim. Isola. E ela deu 3 batidinhos na mesa. Toque, toque, toque. Olhou para a cara das outras e disse: esperem um pouquinho que eu já volto, tá? Tem gente batendo na porta. Uma mulher estava na sua casa quando tocou o telefone. A pessoa diz: alô, quem fala? É a Guiomar aqui. Não entendi. Tem alguém na linha aí? Guiomar então responde: tem sim. Então sai, senão o trem te pega. Ei, você? Se você ainda tá rindo da última piada, pare. Eu preciso da sua atenção por 4 segundos. Aqui no Piadas de Bolso, a gente te dá humor rápido e você nos dá o engajamento rápido. É justo, né? Deixe seu like. Pense no gostei como a gorjeta do nosso garçom digital. Clica aí. Se não der like, o YouTube acha que você virou sério e vai te mandar um vídeo de palestra motivacional chata. Ninguém quer isso. Inscreva-se em nosso canal. Clica no inscrever-se e ativa o sininho. É grátis, é a sua garantia de que você vai receber a próxima piada antes do seu tio no grupo da família. Agora, o mais importante, comente. Para onde o nosso humor está viajando? Comenta aqui embaixo a sua cidade. Quero saber se a piada quebrou o gelo em Gramado ou se está fazendo calor em Cuiabá. Seja legal, tá? Deixa o like, inscreva-se e comenta a sua cidade. Se você fizer isso, eu prometo que a próxima piada será ligeiramente menos ruim. Valeu, pessoal! E agora, volta a rir!
Um garotinho deixa a linha preta para empinar pipa em cima da televisão e diz: Mãe, eu tô indo chamar o Felipe, tá? Quando ele volta, vai pegar a linha, mas ele não a encontra mais. Ele fica desesperado e pergunta para o seu irmão: Pedro, você viu a minha linha que estava em cima da TV? O irmão responde que não. Ele então vai à procura da sua mãe. Mãe, onde você está? A mãe ouve o filho e responde que estava dentro do banheiro. O moleque então entra no banheiro e vê que sua mãe acabava de sair do banho e logo diz chorando: Pode desenrolar tudo, mãe! O motorista autônomo recebeu um telefonema do gerente do banco que diz: Alô, seu Ricardo, aqui é o gerente do banco. Eu tô te ligando para avisar que uma duplicata venceu ontem. Seu Ricardo abre um sorriso e responde: Venceu? Que coisa boa! E em segundo lugar, quem chegou? Um sujeito chega no barbeiro com um menininho e diz: Ô da tesoura, dá pra dar uma paradinha aqui no cabelinho do mestre? O barbeiro então corta o cabelo do sujeito, que no final diz: Eu vou ali na banca de jornais e enquanto isso, vai cortando o cabelo do garoto, tá? O barbeiro então faz o corte no cabelo do menino e fica esperando o sujeito. Depois de algum tempo, o barbeiro pergunta pro garoto: E seu pai? Ele tá demorando muito? Meu pai? Mas ele não é meu pai, não. Como não? Eu tava na rua quando esse cara, que o senhor está esperando, me perguntou se eu queria cortar o cabelo de graça. O coronel chamou 3 de seus melhores recrutas e disse: Vou fazer um teste com vocês e quem for mais observador subirá de cargo. Então o coronel mostra uma foto ao primeiro recruta e pergunta: O que você vê de estranho nesta foto? O recruta responde: Fácil, coronel. Este homem que está nesta foto só tem uma orelha. O coronel fica puto e diz: Como? Seu imbecil, o homem da foto está de perfil. Sai da minha frente que o senhor está reprovado. Então, o coronel mostrou a foto ao segundo recruta e fez a mesma pergunta, que responde: Senhor, eu percebo que este homem tem uma orelha só. O coronel ficou puto de novo e responde: Hein? Outro imbecil! Nesta foto o rapaz está de perfil, seu idiota! Finalmente, o coronel mostra a foto ao terceiro recruta e faz a mesmíssima pergunta. Este, por sua vez, olhou por vários minutos a foto e então respondeu: Senhor, este homem usa lentes de contato. O coronel mais aliviado diz: Aleluia! Até que enfim um ser inteligente neste quartel. É exatamente isto mesmo, soldado. Agora me diga, como é que o senhor descobriu que ele usa lentes de contato? O recruta abre um sorriso e responde: Fácil, senhor. É impossível ele usar óculos, pois ele só tem uma orelha. Um ovo e uma salsicha estavam na frigideira quente quando o ovo disse: Nossa, tá muito quente aqui. A salsicha desesperada grita: Socorro! Tem um ovo que fala aqui! 3 crianças brincavam na porta da igreja. E o padre, que era ventríloco, queria dar um susto nas crianças dizendo que conversava com os animais. Passou um cavalo na rua e o padre perguntou: Como você está hoje, seu cavalo? E o padre fez uma voz estranha e respondeu pelo cavalo: Tudo bem, seu padre. Passa então um cachorro na rua. E o padre perguntou: Como você vai hoje, seu cachorro? E o padre respondeu pelo cachorro: Hoje ando meio cansado, seu padre, mas estou nas quebradas. Os meninos ficaram assustados. E quando Joãozinho vê uma cabrita passando na rua, logo diz para o padre: Seu padre, não acredita nessa cabrita que ela é muito mentirosa. Durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses capturaram 3 soldados inimigos.
De alguma forma, os três já sabiam que seriam fuzilados pelos japoneses e passaram a noite pensando como fugir dali. Um deles, que era o menos burro dos três, teve uma ideia brilhante minutos antes da execução e contou aos outros dois. Já sei! As 3 coisas que os japoneses mais temem são terremoto, furacão e incêndio. Isso pode nos salvar. Quando o pelotão de fuzilamento estava a postos, veio um oficial buscar os condenados. O soldado mais esperto se ofereceu para ir primeiro e, uma vez diante do pelotão, pediu para não ser vendado. O oficial então iniciou a contagem. Preparar. Apontar. Então o soldado grita: terremoto! Uma debandada geral aconteceu. No meio da confusão, o soldado desapareceu. Quando se refizeram dos sustos, os japoneses voltaram a procurar o soldado que ia ser fuzilado e nada. Então, pegaram outro soldado e toda a cena se repetiu. Preparar, apontar, e o soldado gritou: furacão! Uma nova debandada geral. No meio da confusão, o soldado desapareceu. Quando se refizeram do susto, os japoneses procuraram o soldado e nada de encontrá-lo. Então pegaram o último soldado, que também pediu para não ser vendado. O puseram em frente ao pelotão e o oficial começou. Preparar, apontar, e o soldado então grita: fogo! Uma grande convenção sobre cervejas acontecia em Amsterdã, onde os presidentes de todas as cervejarias do mundo se encontravam. No final do dia, todos os presidentes iam beber um drink no hotel. O presidente da Bud pediu uma Bud. O presidente da Carlsberg pediu uma Carlsberg. O garçom perguntou ao presidente da Heineken o que ele queria beber e, para a surpresa de todos, o presidente da Heineken pediu uma Coca. Os outros ficaram curiosos e um dos presidentes perguntou: por que você não pediu uma Heineken? Ele abre um sorriso e fala: se vocês não vão beber cerveja, eu também não vou. Um grupo de amigos estava na sauna de um clube, quando um celular que estava num banco começou a tocar. Um dos homens atende e fala: alô? Do outro lado, uma voz de mulher diz: Querido, está na sauna? O sujeito então responde: sim. A mulher, sem perder tempo, fala: eu estou na frente de uma loja de roupas com um vestido magnífico. Posso comprá-lo? Quanto custa? Só custa $2.500. Tá bem, pode comprar sim. Olha, eu acabei de passar na concessionária da Mercedes e vi o último modelo. É fantástico. Eu falei com o vendedor que nos faz um preço de amigo. E como precisamos trocar o BMW que compramos no ano passado, pensei em trocar. Quanto é o preço de amigo que ele fez? Meu amor, são só $70.000. Como temos dinheiro para gastar, pode trocar sim, mas pede para ele colocar os opcionais na faixa, tá? Olha, antes de eu desligar, só mais uma coisa. Hoje de manhã, eu passei na frente da imobiliária e reparei que aquela casa que vimos no ano passado dava à venda de novo, lembra? Aquela com piscina, jardim e churrasqueira completamente isolada em frente daquela praia magnífica. Esta mesmo, meu amor. E quanto é que ela custa? Ele me faz por $800.000. Bom, como não temos ainda muitas casas, pode comprar, mas pague no máximo $750.000. Tá bem, meu amor. Obrigada e até logo, tá? Tchau, querida. Depois de desligar, o homem vira-se para os outros e grita: de quem é este celular aqui? Ia haver uma exposição de esculturas no convento, e todas as noviças estavam preparando as suas obras para o evento. Uma delas fez a estátua de um homem nu, mas precisava de um modelo para modelar o Bilal da estátua, pois nunca havia visto um na sua vida. Pediu então ajuda para a coordenadora do evento,
que sugeriu que ela pedisse para o Freitas, que era o jardineiro do convento, que mostrasse o seu para que ela pudesse reproduzir na estátua. No dia da exposição, a Madre Superiora vai passando pelas barracas até que se depara com a estátua do homem nu. Ela tira os óculos e limpa as lentes. Olha toda a estátua e pensa: ou é a minha vista que está ruim? Ou esta estátua é do Freitas? 4 homens estavam transportando um piano pelas escadas até o 10º andar de um prédio. Cansados com a missão, um deles diz: "Dá para alguém nos dizer quantos andares faltam?" Um dos carregadores então diz: "Eu vou subir e já falo para vocês." Ele então sobe até o 10º andar e no caminho de volta deduz: "Bom, se eu subir 6 andares, isto quer dizer que estamos no 4º andar." Quando ele chega, diz aos companheiros: "Eu tenho 2 más notícias para vocês. Olha, estamos tão cansados que só queremos saber das 2 quando a gente chegar no 10º andar. Mas pode falar uma agora, vá." "Tá bom. Faltam 6 andares para chegar no 10º andar." E assim continuaram a subir. Muito cansados, chegaram até o 10º andar e um deles perguntou: "Então, qual era a outra má notícia?" O prédio não é esse?" Dona Maria pergunta para o vizinho: "Você está doente?" "Não, por quê?" "Porque eu vi o senhor saindo da farmácia." E daí? Quer dizer que se eu estivesse saindo do cemitério é porque eu estaria morto?" Uma mulher foi à farmácia e perguntou por farmacêutico: "Por favor, o senhor tem algum remédio para soluços?" O farmacêutico então dá uma bofetada na cara da mulher e diz: "Aposto que isso curou seu soluço. E foi de graça." A mulher então diz: "Não é para mim, é para minha irmã que ficou no carro." O homem vai no açougue e pede para o açougueiro: "Moço, me pesa 1 quilo de lingui." O açougueiro, curioso, pergunta: "Por que você fala lingui e não linguiça?" O homem respondeu: "Porque eu tenho pregui." Um sujeito muito rico estava no maior ronco quando toca o telefone em plena madrugada. "Seu Benedito, aqui é o Severinho, o caseiro da sua fazenda." "O que houve, Severino?" "Nada não, doutor. Eu só queria avisar que o seu cachorro morreu." "Meu cachorro? Aquele que ganhou o concurso no mês passado?" "Sim, esse mesmo." "Mas ele morreu de quê?" "Eu acho que comeu carne estragada." "Quem deu carne estragada para ele?" "Ninguém deu não. Eu desconfio que ele comeu uns dos cavalos que estavam mortos." "Que cavalo, Severino?" "Dos seus cavalos puro sangue. Eles morreram de cansaço, puxando a carroça cheia de água do açude." "Puxando uma carroça cheia de água do açude? Para que água?" "Para apagar o fogo, seu Benedito." "Fogo? Onde?" "Na casa sede da fazenda, doutor. Acho que uma vela caiu na cortina e ela pegou fogo." "Vela? Mas quem foi acender vela lá?" "Foi uma das velas do velório, doutor." "Velório?" "É, do velório da sua mãe. Ela chegou na fazenda de madrugada, sem avisar nada. E eu atirei nela, pensando que era um ladrão." Um velhinho do interior, ao notar que andava muito esquecido, decide fazer um curso de memória na capital. Ele então faz o tal curso e depois de algum tempo, quando estava passeando pela pracinha da cidade com sua mulher, encontra um velho amigo e comenta: "Você precisa fazer esse curso. É incrível! Precisa ver como melhorei." O amigo então pergunta: "E qual o nome do curso?" O velhinho pensa e fala: "Como é que se chama aquela flor com espinhos no talo?" O amigo logo fala:
seria Rosa? O velhinho se vira para a mulher e fala: Rosa, qual era mesmo o nome daquele curso para memória que eu fiz? Num certo dia, a bicharada foi procurar a mãe natureza para reclamarem. Cada animal tinha uma queixa na ponta da língua. O elefante foi o primeiro a reclamar, dizendo: Olha só que orelhas enormes a senhora me deu! Será que não podia diminuir? Mas, elefante, essas orelhas são para você escutar o inimigo de longe. O elefante então foi embora conformado com o tamanho das orelhas. Depois foi a vez da girafa. Meu pescoço é muito comprido. Quando tenho faringite, sofro demais. Será que não podia diminuí-lo um pouquinho? Pois eu lhe coloquei esse pescoção para que possa se alimentar colhendo os brotos no alto das árvores. A girafa escuta a explicação e vai embora toda feliz. Em seguida, a galinha que entra cacarejando. Assim não dá. Ou é uma coisa ou é outra. Não adianta me enrolar, tá? O que tem de errado com você, dona Galinha? Ou a senhora diminui meus ovos, ou aumenta meu redondo. Ei, você? Se você ainda tá rindo da última piada, pare! Eu preciso da sua atenção por 4 segundos. Aqui no Piadas de Bolso, a gente te dá humor rápido e você nos dá o engajamento rápido. É justo, né? Deixe seu like, pense no gostei como a gorjeta do nosso garçom digital. Clica aí. Se não der like, o YouTube acha que você virou sério e vai te mandar um vídeo de palestra motivacional chata. Ninguém quer isso. Inscreva-se em nosso canal. Clica no inscrever-se e ativa o sininho. É grátis, é a sua garantia de que você vai receber a próxima piada antes do seu tio no grupo da família. Agora, o mais importante, comente. Para onde o nosso humor está viajando? Comenta aqui embaixo a sua cidade. Quero saber se a piada quebrou o gelo em Gramado ou se está fazendo calor em Cuiabá. Seja legal, tá? Deixa o like, inscreva-se e comenta a sua cidade. Se você fizer isso, eu prometo que a próxima piada será ligeiramente menos ruim. Valeu, pessoal! E agora, volta a rir! Um menino de cerca de 10 anos sempre ia até no armazém da esquina. Um dia, ele foi comprar papel higiênico e ele chegou pedindo para o dono: me dá um rolo de papel para limpar a bunda? O dono do armazém não gostou do modo que o menino pediu e procurou o pai dele, dizendo que era só o menino falar papel higiênico que ele entendia. O pai do menino conversou com o filho e disse para ele ter mais respeito e consideração com as pessoas, e o menino entendeu. Na semana seguinte, o menino voltou no armazém e disse: o senhor pode me dar um rolo de papel higiênico? O dono do armazém entregou o rolo para o moleque e perguntou: é para marcar? Não, é para limpar a bunda. Um rapaz era fera na natação, mas o curioso é que ele não tinha nem braços e nem pernas. Nadava batendo suas enormes orelhas na água. Sua velocidade era surpreendente e o Comitê Olímpico, quando viu o rapaz nadando, resolveu levá-lo para as Olimpíadas. Quando ele chegou nas Olimpíadas, ele ia competir e pulou na água. Ele foi afundando, afundando, começando a se afogar. Todos começaram a gritar e um outro nadador conseguiu tirá-lo da piscina desacordado antes que ele se afogasse. Quando o rapaz voltou a si, ele disse, irritado: Nossa, quase me afoguei. Quem foi que colocou essa merda de toquinha na minha cabeça? A ONU fez uma pesquisa mundial com a seguinte pergunta: desculpe, gostaríamos de saber qual é a sua opinião a respeito da escassez de alimentos que prejudica o mundo. A pesquisa fracassou totalmente, pois, na Europa Ocidental, ninguém entendeu o que significa a palavra escassez. Na Europa Oriental, ninguém entendeu o significado da palavra opinião. No Brasil e na África, ninguém sabia o que era alimento. Nos Estados Unidos, ignoraram a pergunta, pois não sabiam o que pode ser prejudica. Na Argentina, não entenderam a palavra desculpe.
coelhinho sempre passava pela porta da lavanderia, olhava pela janela e perguntava: "Tem cenoura?" E lá de dentro o dono respondia: "Não tem não, aqui é uma lavanderia." E isso era todos os dias. Um dia, o dono do estabelecimento, com o saco cheio, disse para ele que iria lhe enforcar. O coelho saiu correndo assustado. Passado 3 dias, o coelho voltou na lavanderia e perguntou: "Tem corda?" O dono ficou puto da vida e respondeu: "Mas eu já te disse que aqui é uma lavanderia. Não tem não. Sobe daqui!" O coelhinho então perguntou: "E cenoura tem?" Como se faz para colocar 5 elefantes dentro de um Fusca? 3 no banco de trás e 2 no banco da frente. Como se sabe se tem 5 elefantes no cinema? É só ver se tem um Fusca parado na porta. Como se faz para colocar 5 pulgas dentro de um Fusca? 3 atrás e 2 na frente. Mas primeiro tem que tirar os elefantes, tá? O que significa um elefante em cima de uma árvore? Um elefante ao menos na face da terra. O que significam 2 elefantes em cima de uma árvore? Um elefante a mais na árvore. O que significam 3 elefantes em cima da árvore? Uma árvore a menos na face da terra. Como o elefante faz para descer da árvore? Ele sobe numa folhinha e espera o outono chegar. Como é que se mata 10 elefantes sem dar nenhum tiro neles? Passa batom num deles, os outros 9 morrem de rir e o que passou batom morre de vergonha. Por que o elefante não dança twist? Porque ele não sabe estalar os dedinhos. Por que o elefante não usa pó de arroz? Porque a mãozinha dele não cabe no potinho. Você já viu um elefante se escondendo atrás de um limoeiro? Não? Viu como ele se esconde direitinho? Como é que o elefante faz quando quer se suicidar? Ele enfia a tromba no... e dá o peido... Chega alguém na casa do Salim, toca a campainha, aliás, campainha não, pois gasta energia elétrica e é muito cara. Bate na porta e pergunta: "O Salim está?" Salim, supondo que pudesse ser um cobrador, responde com seu sotaque característico: "Salim saiu." Que pena que o Salim saiu, eu estava trazendo um dinheiro que eu estava devendo para ele. Mais do que depressa, Salim abre a porta e diz: "Você não entendeu, minha feia. Eu disse, Salim sou eu." Salim queria tirar o Fusquinha do estacionamento e, como estava com o espeinho retrovisor quebrado, pediu ajuda para o acompanhante. "Saladino, vai lá fora e lete tem bistácula." Saladino saiu, observou e disse: "Salim, cuidado que traz tem bosta, tá?" "Bosta, não é problema. Bosta depois eu lavo pneu." Saladino então insiste: "Salim, cuidado com bosta. Eu já disse que bosta, não problema. Bosta depois eu lavo pneu." E deu ré com tudo batendo o para-choque do Fusca num poste. Salim ficou nervoso e disse: "Saladino, eu disse pra ver que tinha bistácula. Mas eu disse, cuidado que tem bosta." "Mas Saladino, quando é assim, você tem que dizer bosta elétrica." Uma mulher comprou uma Mercedes último tipo e orgulhosamente saiu da concessionária dirigindo-o. No meio do caminho, ela tentou mudar as estações do rádio do carro, mas não conseguia de jeito nenhum. Deu meia volta e retornou para a concessionária. Chegando lá, foi reclamar com o vendedor que havia lhe atendido, o qual imediatamente se desculpou e disse: "Calma, minha senhora, é que esqueci de lhe avisar que este é um rádio japonês de última geração. Para mudar a estação, é só usar o tom de voz pedindo o gênero musical. Por exemplo, música sacra. E o rádio começa a tocar música sacra." O vendedor prosseguiu: "Outro exemplo, axé music. E o rádio começa a tocar apenas axé." A mulher ficou maravilhada com a tecnologia, pediu desculpas para o vendedor e saiu dirigindo satisfeita. No meio do caminho, ela diz: "Rock antigo."
e entra uma música dos Beatles. De repente, um carro vem que nem louco na contramão e quase bate na Mercedes novinha da madame, que num reflexo ligeiro tira o carrão do caminho, salvando-se da batida. Passando perigo, ela vira para trás e grita: "Safado maldito!" No mesmo instante, a música do rádio é interrompida pela seguinte mensagem: "Interrompemos nossa programação para ouvir um pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente da República." No Coliseu, um gladiador saca sua adaga esperando seu adversário entrar. Toca-se as trombetas e entra um leão. O gladiador então corre em volta da arena sem parar. O leão só observava, até que o gladiador para cansado e o leão corre em disparada na sua direção. Um sujeito na plateia então grita: "Corre que o leão vai te pegar!" O gladiador, com muita calma, responde: "Calma, calma, eu já estou 7 voltas na frente dele." Um sujeito que andava muito desconfiado de sua mulher decidiu que, ao voltar do trabalho, iria perguntar a cada vizinho onde haviam passado o dia. Ele foi com uma arma para pegar o amante. Ele então chega na casa do açougueiro e pergunta: "Onde esteve o dia todo?" "No açougue." Ele então bate na casa do cientista e pergunta: "Onde o senhor esteve o dia todo?" "No laboratório." Ele vai até a casa do padre e pergunta: "Onde o senhor esteve o dia todo?" "Na casa do senhor." E ele deu tiro no padre. Dois loucos fugiram do hospício e correm para a mata. Ao entrarem na floresta correndo, eles dão de cara com merda de vaca, e um deles coloca o dedo na merda e lambe dizendo: "É merda de vaca." O outro nega, mas também enfia o dedo na merda e lambe-a dizendo: "Não é bosta não." Sendo ou não sendo, eles enfiam o dedo muitas vezes para descobrir, até que lambem a toda. "É merda mesmo!" Ainda bem que a gente não pisou. A Madre Superiora procurou um famoso cirurgião plástico e disse: "Doutor, uma das irmãs do convento foi violentada por um estranho. O senhor poderia operá-la?" Sinto muito, irmã, mas eu não faço esse tipo de cirurgia. Só faço cirurgia estética. Justamente por isso vim procurá-lo, doutor. Nós queremos que o senhor remova o insuportável ar de felicidade que ela tem agora no rosto. Um sujeito estava caminhando pela calçada quando viu uma mulher linda de olhos verdes. Ele perguntou o nome dela, que respondeu: "Meu nome é Rosa. Quando eu estava no berço, caiu uma rosa na minha cabeça e meu pai me colocou este nome." O sujeito continuou andando e viu uma outra linda mulher de olhos azuis e perguntou o nome dela. "Meu nome é Margarida. Quando eu estava no berço, caiu uma margarida em cima da minha cabeça e meu pai colocou este nome em mim." O homem continuou andando e viu uma mulher toda torta caminhando e perguntou o nome dela, que responde: "Ai, geladeira." Um rapaz que tinha o braço torto encontra uma lâmpada mágica, esfrega-a e de dentro sai uma fumaça seguida por um gênio que diz: Você tem direito a 3 desejos. O rapaz então faz o primeiro desejo: "Eu quero que meu braço fique igual ao outro." O gênio então entortou o outro braço do rapaz. Muito furioso, ele faz o segundo desejo: "Eu quero que meu bilau arraste pelo chão." O gênio então encurtou as pernas do rapaz. Com mais raiva ainda, ele pediu o seu último desejo: "Eu não quero ver gênios nunca mais." O gênio então furou os 2 olhos do rapaz. Um garoto que acabava de ganhar um presente fala para o seu pai: "Pai, olha, sem os pés." "Pai, olha, sem as mãos." "Pai,
Olha, sem o bumbum. O pai fica furioso e diz: Menino, eu já falei para parar de brincar com essa serra elétrica mais de 1000 vezes. Jesus jogava golfe pela primeira vez. Ele pega o taco e bate na bola, mas erra completamente o buraco. A bola atravessa o campo no outro sentido, bate na copa de uma árvore, bate numa pedra, que a faz subir verticalmente até bater num avião que estava sobrevoando o campo. Enfim, ela vai de encontro de um caminhão que passava por uma estrada vizinha, bate contra o muro de uma casa e finalmente rola pela grama, caindo no buraco. Jesus levanta os olhos para o céu e diz: Pô, pai, deixa eu jogar sozinho, vai. Uma jovem do interior foi eleita Miss em um ano qualquer. Chega a imprensa na sua casa e um repórter pergunta para o seu irmão, um garotinho de 6 anos que brincava na frente da casa: Tua irmã tá aí? Ela tá no banheiro cagando. O repórter torna a perguntar: Será que ela demora? Eu acho que não, ela já saiu daqui peidando. O time das abelhas estava goleando a seleção dos insetos. No intervalo do jogo, o técnico dos insetos colocou no time a sua arma secreta, a centopeia. No segundo tempo, a centopeia virou o jogo rapidamente e no fim do jogo, um repórter perguntou ao técnico do time dos insetos: por que a centopeia não começou o jogo como titular? O técnico então respondeu: é que ela estava calçando as chuteiras. 3 amigos defeituosos sempre andavam juntos. Um andava arrastando uma perna, o outro dando pulinhas e o outro chacoalhando a cabeça para todo lado. Ao andarem por uma certa calçada, viram uma linda mulher que vinha na direção deles e decidiram fingir que não tinham defeito algum. O que andava chacoalhando a cabeça foi na frente gritando: Olha a merda! O segundo, pulando, gritava: Onde? Onde? E o terceiro, arrastando a perna, passa lamentando, dizendo: Droga, pisei. Ei, você? Se você ainda tá rindo da última piada, pare, eu preciso da sua atenção por 4 segundos. Aqui no Piadas de Bolso, a gente te dá humor rápido e você nos dá o engajamento rápido. É justo, né? Deixe seu like, pense no gostei como a gorjeta do nosso garçom digital, clica aí. Se não der like, o YouTube acha que você virou sério e vai te mandar um vídeo de palestra motivacional chata. Ninguém quer isso. Inscreva-se em nosso canal, clica no inscrever-se e ativa o sininho. É grátis, é a sua garantia de que você vai receber a próxima piada antes do seu tio no grupo da família. Agora, o mais importante, comente. Para onde o nosso humor está viajando? Comenta aqui embaixo a sua cidade. Quero saber se a piada quebrou o gelo em Gramado ou se está fazendo calor em Cuiabá. Seja legal, tá? Deixa o like, inscreva-se e comenta a sua cidade. Se você fizer isso, eu prometo que a próxima piada será ligeiramente menos ruim. Valeu, pessoal! E agora, volta a rir! Um sujeito entra num boteco com um sapo na cabeça. Como esta cena é pouco comum, o dono do boteco pergunta: O que é isto? O sapo então responde: Para ser sincero, eu não sei. No começo eu pensei que era hemorroida, mas no final deu nisso que você tá vendo. O Papa e um advogado morreram e foram para o céu. Como o advogado havia morrido primeiro, foi atendido antes do Papa. São Pedro, olhando a ficha do advogado, disse-lhe para pegar uma Ferrari nova e que ele ia morar num apartamento de alto padrão, com toda a mordomia. Quando o Papa se apresentou a São Pedro, ele lhe falou para se locomover de ônibus e ir morar numa casa de conjunto habitacional de baixa renda no céu. O Papa protestou e disse que ele era um papa na terra e não achava aquilo justo. São Pedro então fala: Papa, nós temos um monte aqui.
Advogado? E é o primeiro! Esses dias eu desci do busão de noite e escutei um barulho atrás de um muro e pensei, mas que barulho gozado! Era um tal, ai, ui, para, dói! Ai, ui, sim, ai! Eu fiquei curioso e fui olhar o que estava acontecendo atrás do muro. Não é que o barulho parou? Depois de um tempo, o barulho começou de novo. Eu fui ver o que tinha atrás lá do muro e quando eu subi no muro para ver, eu vejo dois ceguinhos no escuro passando um cigarro aceso para o outro e os dois se queimando. Um sujeito leva o seu carro velho ao autoelétrico para checar a bateria, que não estava funcionando bem. Depois de examinar com cuidado, a conclusão do profissional foi: meu amigo, sua bateria precisa de um carro novo. Um casal que tinha uma fábrica de salsichas tinha um filho muito burro, mas muito burro mesmo, e por isso não conseguia encontrar emprego em lugar nenhum. Sua mãe, muito preocupada com a situação do filho, resolveu pedir para o marido para arranjar um emprego para o filho na fábrica de salsichas da família. Na fábrica, o pai ensinava o filho de como utilizar as máquinas. Meu filho, por este lado nós colocamos o animal, e pelo outro lado saem as salsichas. O moleque então pergunta: pai, então se a gente colocar a salsicha por aqui, sai um animal do outro lado? O pai então fala: filho, o único lugar que eu conheça que se coloque uma salsicha e sai um animal é a sua mãe. Num restaurante, o dono fala para o garçom: mas eu já disse para não discutir com o cliente. O cliente tem sempre razão. Esqueceu? Tudo bem, chefe, mas aquele cliente estava chamando o senhor de ladrão. Era de manhã e o pai bate na porta do filho, dizendo: vamos acordar, meu filho. Acorda que você está atrasado para ir para o colégio. De dentro do quarto, ainda se espreguiçando, o filho responde: mas pai, eu não vou ao colégio hoje por 3 motivos. Primeiro, porque eu estou morto de sono. Segundo, porque eu detesto aquele colégio. E terceiro, porque eu não aguento mais aqueles meninos me enchendo o saco. O pai respondeu: você tem que ir sim, meu filho, e tem que ir exatamente por 3 motivos. Primeiro, porque você tem um dever a cumprir. Segundo, porque você já tem 45 anos. E terceiro, porque você é o diretor do colégio. Um sujeito muito culto estava no litoral e queria ir até uma ilha. Ele chegou na praia e avistou um barqueiro que fazia transportes até a ilha. Foi então até o barqueiro e disse: ó do barco, quantas remunerações pecuniárias cobrar-me-ias para transportar-me deste continente até aquele hemisfério? O barqueiro, que era meio analfabeto, disse: cemitério? O sujeito enraivecido completa: meu caro colega, se procuras menoscabar minha autoprosopopeia, saibas que dou-te um chabalanco em tua massagoga que te deixo mais horizontal que um solopátrio. Entretanto, transformarei tua caixa craniana em cadavéricas putrefatas massas encefálicas com a minha circunfláutica força metafórica, metafísica bengala, com a qual nocauteá-lo-ei. O barqueiro faz cara de medo e fala: eita, doutor, não sei se vai caber tanta gente no meu barco, não. Um famoso jogador de futebol liga à noite para sua esposa, que estava grávida, e pergunta: como vai o nosso bebê, querida? A esposa então fala: olha, eu tenho 2 notícias sobre ele. Uma boa e outra ruim. Nossa, fiquei preocupado agora. Qual é a boa notícia? Ele chutou bastante a minha barriga durante todo o dia. E qual é a notícia ruim? Ele torceu o joelho. Numa fazenda, uma vaca teve um bezerro e só que ele nasceu verde.
O fazendeiro ficou desesperado e resolve esconder o bezerro num galpão da fazenda. Mas um vizinho viu e avisou para a imprensa toda. Aquele bando de repórteres foi até a fazenda e pediu para ver o bezerro, e o fazendeiro então permitiu que todos o vissem. Mas quando ele abriu o galpão, o bezerro tinha sumido. Me lembrei de outra piada. Havia uma mulher e um homem que se casaram e foram passar a lua de mel no hotel de 5 estrelas. Chegando lá, quem eles encontraram? O Inácio, que foi o ex-namorado dela. Ela ficou desesperada e correu com o marido para um hotel de 3 estrelas. Chegando lá, quem encontraram? O Inácio. Correram e foram para um hotel 100 estrelas mesmo. Chegaram no hotel e quem estava na portaria? O Inácio de novo. Eles saem do hotel e vão para uma pensão mequertrefe. E quem estava lá? O Inácio. Foram para debaixo da fonte para se esconderem do Inácio. E quem estava lá? O Inácio? Não, o bezerro verde que havia sumido.